Boa noite. Melhorou? Melhorou, melhorou. Meu nome é Esther, professora de biologia, atuando no suporte da disciplina Imunologia no CEDERJ. Boa aula para a gente. Hoje, eu apresentei no grupo de vocês, né, dos meus alunos, um arquivo. É grande esse arquivo. Eu vou ler todas as questões? Não. É que esse arquivo foi feito como uma autorreflexão. A pessoa que eu reconheço que não foi eu que fiz o resumo, porém o resumo é muito bem feito, são um resumo de várias APs e ADs anteriores, com respostas coletadas no material didático e revisadas por alguém, porque esse arquivo tem revisão. Vocês, quando entrarem no grupo, vão ver o arquivo que eu coloquei, tem uma coluna do lado direito com respostas comentadas, tá? Essas respostas comentadas são interessantes porque tem perguntas e respostas ali que podem complementar o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Então, vou levantar algumas questões aqui que eu tenho certeza que serão cobradas, mas eu não vou ler esse arquivo todo hoje, porque a gente tem 1 hora de aula, né? Começou agora 7h15, vai terminar 8h15. Na quarta-feira vai começar às 7 horas e terminar 8 horas. Então, durante esse tempo, eu vou dividir esse estudo dirigido em 4. A gente vai começar essa semana e vai terminar na semana que vem. Eu não vou ler todas as questões, porque tem questões aqui que eu acredito que não serão cobradas. Eu vou ler as que eu já vi repetir. Conforme forem surgindo as dúvidas, você vai me perguntando que eu vou te explicando à medida que a aula se transcorre, tá bom? Se tiver alguma dificuldade para me ouvir, é só me falar que eu tento mexer aqui alguma coisa no som, ou falar mais alto. Perfeito. Defina quais são as barreiras que compõem a imunidade inata. Eu escolhi essa pergunta porque a gente precisa entender a diferença entre imunidade inata e imunidade adaptativa. Na prova, eles costumam dar uma situação. Por exemplo, Pedro cortou o pé e depois de 2 dias ele percebeu que o pé estava inchado e o que aconteceu naquele pé dele? Qual imunidade foi ativada inicialmente e o que acontece se ele não tiver tomado antitetânica? Ou qual vacina ele deve ter tomado para se proteger de alguma infecção mais grave? Então, eles estão cobrando aqui, nesse caso aqui específico, quais são as barreiras que compõem a imunidade inata. Didaticamente, podemos nos referir ao mecanismo de defesa que compõe a imunidade inata, sendo componente de 4 tipos de barreiras: anatômicas, física, química, endocítica e inflamatória. Anatômica é a pele. A nossa pele é uma estrutura que a gente pode tocar, então, uma coisa anatômica. A nossa pele tem 3 camadas, né? Derme, hipoderme, epiderme, derme, hipoderme. E essas 3 camadas têm modelos específicos de interação entre as células para dificultar a penetração de patógenos. Então, por exemplo, se você se furar com o espinho é grande o suficiente para penetrar as 3 camadas. Abaixo da 3ª camada é que está localizado o sistema nervoso, onde você sente a dor, e também está localizado os vasos sanguíneos. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que faz uma tatuagem. Essa tatuagem, para ser permanente, ou seja, para durar muito tempo, ela tem que atravessar as 3 camadas da pele e na 3ª camada ela armazena a tinta. Como essas camadas da pele não têm cor, dá para você enxergar o desenho que foi feito, porque essas camadas, essa pele não tem, essa camada da pele não tem cor. Quando você se corta com papel, você só sente dor quando o papel entra na 3ª camada. Mas muitas vezes você pode simplesmente raspar a 1ª camada e não sentir nada. Porque a 1ª, 2ª camada não tem sistema circulatório nem sistema nervoso. A partir da 3ª camada que você começa a sentir dor e você começa a sangrar se houver toque nessa camada. Então, a barreira anatômica, físico-química,
quando uma pessoa é cortada ou picada, ou sofre algum acidente com algum animal, há uma interação físico-química com aquele antígeno, vamos dizer assim, que entrou em contato com o corpo. Então, o nosso corpo, inicialmente, aumenta a temperatura, com um processo de aumento também de células de defesa. Esse aumento de temperatura também é devido ao aumento da produção de células de defesa. Além de alguns produtos químicos, como interferon, que ajuda a desacelerar o metabolismo celular, essa desaceleração também reduz a quantidade de nutrientes necessários naquele corpo. Então, se a pessoa tiver algum patógeno sendo inserido naquele ferimento, esse patógeno vai morrer de fome. Então, aumento de temperatura e mudança na composição química do sangue ou do plasma. Oi, Esther, pode falar. Então, eu não lembro muito bem sobre o interferon. Você pode me falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, sim. Interferon é um produto químico, vamos dizer assim, produzido pelo nosso corpo. Você deve ter estudado isso mais em microbiologia, na última parte de microbiologia. Sim. Então, tem uma doença chamada interferose. Quando a gente está com virose, a gente fica com o corpo mole, sem ânimo. Às vezes até o corpo dói, os braços, as pernas ficam pesados. Já teve essa sensação? Sim, com certeza. Então, isso se chama interferose. Esse processo é a produção dessa molécula interferon, que é tipo vamos dizer assim, a grosso modo, um hormônio que interfere diretamente no metabolismo das células. Não é uma, nem duas, nem três. Todas as células. É como se tivesse jogado uma bomba de calmante de cansaço no teu corpo. Não falei nada. Inicialmente, essa interferose se instala para reduzir o seu metabolismo e também evitar que essas células patogênicas consigam nutrientes necessários a partir das células normais para se desenvolver. É como se reduzisse o metabolismo celular para que essas células patogênicas não tivessem estrutura, vamos dizer assim, para absorver nutrientes. Essa redução do funcionamento do metabolismo celular também reduz a divisão celular e também impede que os micróbios se instalem nas células, também impedindo que esses micróbios se reproduzam. Tanto que as pessoas desenvolvem febre, para quê? Para impedir que esses micróbios se reproduzam, ou para diminuir, ou para matar mesmo esses micróbios. Isso também é um dos sintomas da interferose. Perfeito. E também essa interferose, ela aumenta a produção de células de defesa, reduz o metabolismo, porém ela chama algumas células de defesa para o local da infecção. Então, isso torna mais eficiente o combate a possíveis contaminações com patógenos. Então, o interferon ele vai ser responsável por chamar as células de defesa para atacar um determinado patógeno? Seria isso? Ele é tipo um sinalizador celular. Imagine que você está no escuro, precisa se encontrar no meio de uma floresta, mas você não consegue saber a direção correta para seguir. Então, você procura sua bolsa e acha o celular ou uma lanterna. O que você vai fazer? Você vai primeiro ativar a lanterna, porque você precisa se comunicar com o meio externo com o celular. Você pega a lanterna e vai guiando o caminho, olhando para o lado esquerdo, direito, frente, trás, e com a lanterna você vai tentando se guiar até chegar ao caminho, o lugar mais seguro. O interferon é mais ou menos isso. Ele chama as células de defesa para o local correto de ação delas e potencializa a ação delas. Ele tem função antimicrobicida. Ele descobre onde está o patógeno e sinaliza as células para o lugar correto para que elas atuam no local da infecção. Perfeito, obrigada. Nada. E ele também estimula, como eu falei anteriormente,
a divisão celular dessas células de defesa. E ela atua em um grupo de células de defesa. Depois eu vou. Hoje não porque eu não preparei isso anteriormente. Mas a sua dúvida foi boa, porque tem umas páginas da apostila, do módulo 1, que fala a função do interferon e a facilidade de diversificação celular. Eu vi em algumas provas antigas que vira e mexe cai interferon, interferose. Isso. Então, achei bem Interferon bacana. é uma molécula que ajuda a interferir no metabolismo. Interferose é como se fosse uma infecção, é o estado geral, causado pelo interferon. Ele também ajuda, eu vou tentar achar aqui, no final da aula eu mostro para você. Tem uma página, que eu não lembro qual o número da página exato, mas está explicando que o interferon ele seleciona algumas células e essa seleção direciona o local que a célula deve ir e para evitar gastar energia, né? Ao invés de várias pessoas irem para várias direções, o interferon indica como um farol, né? Você tem que ir aqui. Perfeito, obrigada. Nada. Vamos lá. Isso é físico-química. Endocítica são as células que são selecionadas e direcionadas para o local da infecção. Imunidade inata, ela tem poucas células de defesa, principalmente tem algumas células, eu estou falando pouca diversidade de células. A maior parte das células que atuam assim diretamente são os macrófagos e neutrófilos. São células que vão na direção, vamos dizer assim, ela segue o rastro, né, que o interferon deixou, ela se encaminha pela luz que o interferon guiou para chegar mais rápido no local da infecção. Então, essas células vão tentar desativar os antígenos produzidos pelos patógenos e fagocitar esse patógeno. Porém, nem sempre esse patógeno, essas células conseguem destruir o patógeno. Então, existe uma outra barreira, a barreira inflamatória. Essa barreira inflamatória ela é mais potencializada pelo sistema complemento, porque o sistema complemento desenvolve uma cascata enzimática e essa cascata enzimática aumenta a força das células de defesa para destruir esse patógeno. Porém, quando nada der certo, o que vai acontecer? Vai chamar a imunidade adquirida. Aqui embaixo, aqui embaixo tem uma explicação mais assim elaborada do que aquela explicação geral que eu dei. Ó, barreira anatômica. A pele e as mucosas constituem a barreira anatômica que impede ou retarda a entrada de elementos estranhos. O pH da pele, mantido pela secreção de ácidos graxos e ácido lático, em torno de 3 a 5. Não é propício para o crescimento microbiano. Na verdade, isso aqui é microbiano externo. Existe uma microbiota que já está acostumada com a nossa pele e essa microbiota tem que ser mantida na superfície da pele. Se houver algum corte, pode ser que essa microbiota entre na pele e cause uma infecção interna. Porém, se ela for mantida na superfície da pele, ela nos protege. Essa microbiota, que a gente chama teoricamente de endógena, ela nos protege contra patógenos, tá? A flora normal das micoses é constituída por micro-organismos que compõem com agentes patogênicos. O muco e os cílios das mucosas auxiliam a expulsão de agentes microbianos da superfície do corpo. A lágrima ela é uma substância que é produzida no olho como estratégia de lubrificação e de proteção antimicrobiana. O pH da lágrima é bem ácido. Isso também tem duas funções: antimicrobicida e ajuda a luz penetrar mais rápido no nosso olho. Quando você não tem muita produção de lágrima, seu olho resseca e dá dor de cabeça, e também você tem mais chance de desenvolver alguma infecção ocular. Barreira físico-química. A temperatura fisiológica dos animais homeotérmicos, assim como a capacidade dos mesmos de produzir febre, inibe o crescimento de alguns agentes microbianos. Homeotérmico, como você já deve ter estudado em diversidade de seres vivos e zoologia, é a capacidade de manter equilíbrio. Ou seja, a nossa temperatura não varia muito.
principalmente os mamíferos e as aves, tá? São animais que conseguem controlar a temperatura. Porém, quando é necessário, a gente aumenta a nossa temperatura para tentar manter o meio interno do nosso corpo desfavorável para o crescimento de micróbios. Porém, se você aumentar muito essa temperatura, vai começar a desnaturar as proteínas. Desnaturando as proteínas pode causar prejuízos sérios. Por exemplo, pessoas que têm temperaturas elevadas acima de 39 graus, quando eu era criança, tinha um termômetro aqui em casa que chegava até 42 graus, aquele termômetro de vidro. Agora existe um termômetro digital. O máximo que eu cheguei a ter de febre nesse termômetro digital foi 39. Mas eu lembro que quando eu era criança, não sei se era algum erro de medição, eu já cheguei a 41 graus. E eu estava com pneumonia na época, né? Mas graças a Deus melhorei. Eu nunca mais cheguei a essa temperatura tão elevada. Mas se o nosso corpo chegar a mais de 40 graus, as proteínas do sistema nervoso, principalmente que sustentam os neurônios, né? Eles começam a derreter, a dissolver. Isso pode dar convulsão. Por isso que a pessoa que tem temperatura elevada, febre, né, por mais de 3 dias, na verdade, qualquer pessoa que tenha temperatura acima de 40 graus, ela tem que ir para o hospital, porque o médico tem que passar alguns medicamentos para reduzir essa temperatura, para tentar encontrar, através de exames, né, a origem dessa infecção que está causando elevação da temperatura. Porque se não for encontrada com urgência, a pessoa pode morrer só com a febre, porque o cérebro começa a dissolver. E o controle dessa temperatura também é uma barreira físico-química, ou seja, aumenta a temperatura, que é uma grandeza física, e interfere na acidez ou na basicidade do sangue, que é uma característica química. Barreiras endocíticas. Células com capacidade de internalizar moléculas ou de materiais particulados ou micro-organismos e parasitas o farão através de endocitose, que ocorre através da fagocitose, partículas grandes, ou pinocitose, partículas pequenas. A internalização de moléculas ou de micro-organismos poderá implicar mecanismos de defesa que eliminarão patógenos do interior da célula. Barreira inflamatória. O processo inflamatório, que é deflagrado em situações de escúria tecidual, corte, furo, qualquer tipo de alteração na pele, irá trazer ao local da inflamação moléculas com atividades antimicrobianas, proteínas no sistema complemento, por exemplo, bem como células com capacidade fagocítica, isto é, aquelas com capacidade de realizar fagocitose. Como eu falei para você, os neutrófilos e os macrófagos. Aqui está dizendo diferença de imunidade inata adaptativa, isso com certeza cai, mas eu vou fazer um panorama geral para não perder muito tempo explicando isso. Imunidade inata é aquela que vem junto com a pessoa. São exercidas pelo sistema complemento, principalmente pela via alternativa, pelas células de defesa macrófago e neutrófilo e pelo interferon. Não necessita de anticorpos. Imunidade adaptativa, via clássica, via das lectinas, precisa de anticorpos, é a imunidade que tem a maior, funciona com vertebrados superiores. Uma coisa que é interessante é que não só animais possuem imunidade, os vegetais também possuem uma estratégia de lutar contra os patógenos. Então, não tem células de defesa, eles só têm barreira físico-química. Tá? É muito interessante isso. É uma imunidade inata? É uma imunidade inata, mas não tem as 4 barreiras que nós temos. Eles têm uma imunidade físico-química, uma barreira físico-química e algumas estruturas que são alteradas para tentar impedir que o patógeno se reproduza. As células, a parte celulósica é lesada e enrijece mais rápido que as outras partes para impedir que esse patógeno entre nos vegetais. Eu falo isso porque você está se formando para ser bióloga. Então, você não está se formando para ser biomédica.
Por isso que é importante você ter uma visão ampla sobre o sistema imunológico. Porém, os animais superiores... Quer perguntar alguma coisa? Não, eu só ia mencionar que existem os meristemas, né, contra as injúrias e descaracterização, exatamente para evitar essa entrada de patógenos, né? Então é uma coisa bem interessante. É uma coisa interessante porque quando você estuda imuno, você estuda o imuno do CEDERJ, a gente estuda somente a parte animal. Porém, os vegetais também possuem, alguns vegetais possuem um sistema, uma imunidade inata bem interessante. Não tão desenvolvidas porque não tem células de defesa, mas é uma imunidade inata que protege a eles também. Se algum aluno te perguntar isso, já pode dizer que as plantas têm imunidade inata também. Tem sistema imunológico também. Restrito, mas tem. Imunidade adaptativa, os sinônimos são imunidade adquirida e imunidade específica. É um conjunto de reações que em vertebrados superiores passa a compor resposta imune. Vertebrados são todos os seres que possuem vértebras e ossos. Tá? Animais que não possuem ossos possuem imunidade inata, não adaptativa. O sistema de defesa deles é bem restrito, então eles têm uma fragilidade maior para lidar contra patógenos. Passa a compor resposta imune já iniciada pela ação imune inata. Aí você pensa assim, a resposta imune adaptativa só vem com as vacinas? Não. Existe uma cascata enzimática de célula que desperta a diferenciação celular, principalmente a diferenciação linfócitos B e T, que potencializam a capacidade antimicrobicida dessas células. Existem várias células que elas são, vamos dizer assim, ativadas. Já estudou sobre APC? Ainda não. Eu acho que é o de apresentação, né, de antígeno. Isso. Essas células, como eu falei na semana passada, o nosso corpo ele reconhece, ele tem os ligantes, né, tem os anticorpos. Os anticorpos eles têm uns garfinhos. Cada anticorpo ou cada imunoglobulina ele tem uma forma de se ligar ao patógeno. Quando essa molécula, que é um anticorpo, toca no patógeno, ele se liga ao patógeno e também se liga, tem dois lados que se ligam ao patógeno e um lado que se liga à célula do nosso corpo. Essa célula puxa esse patógeno para dentro dela e dentro dela se inicia uma cascata de reações para destruir esse patógeno. O que é mais difícil de destruir é o vírus, porque o vírus usa todo o maquinário celular para se reproduzir. Mas as bactérias são um pouco mais fáceis de destruir. Porém, as bactérias também produzem substâncias nocivas. Essa é a parte difícil. Por isso que algumas pessoas conseguem, infelizmente, falecer por infecção, porque a bactéria começa a liberar para o meio externo várias toxinas e a linfócito B ele pode apresentar alguma dificuldade para destruir essas bactérias. Mas quando ele consegue produzir antígeno não. Quando ele consegue produzir substâncias inibidoras esqueci o termo agora, dessa substância, ele consegue destruir a célula e consegue se recuperar. Já o linfócito T, ele é especialista em destruição de vírus. Então, ele é como se o vírus fosse desmontado dentro do linfócito T e ele é ativado em célula CD4 e TCD8, tá? Então, quando ele é ativado, ele só é ativado na presença do vírus. O vírus entra para o citoplasma celular e no citoplasma celular, cada estrutura interna dessa célula vai desmontando esse vírus e aprendendo como ele funciona. Pode acontecer que esse vírus seja tão forte que ele use o maquinário celular durante esse processo e consiga se reproduzir. Porém, algumas células do nosso corpo aprendem a destruir esse vírus e quando ele consegue, vamos dizer assim,
quando ele consegue aprender a destruir, ele replica essa informação e aumenta, faz a clonagem, né? Dessas células que já sabem como destruir esse vírus e vai lá e come todas as células humanas que já estão infectadas com o vírus. Isso impede o vírus de se reproduzir. Quem ajuda esse processo é o sistema complemento. Ele produz substâncias químicas que potencializam, ou seja, fortalece linfócito B e T para que ele se torne mais resistente à infecção externa. Você entendeu a explicação? Oi. Gente, sim. Vai falar um pouquinho mais sobre o sistema complemento, as vias, nessa, ou já tem alguma coisa gravada? Que eu acho que... Eu gravei uma aula, mas eu posso falar assim. Eu só vou chegar na questão certa. Como eu falei para você no começo, eu não vou ler todas essas questões. Sem problema. Mas eu vou citar a parte do sistema complemento, que isso cai muito. Uhum. Não só na P, mas também em concurso, que é bom para vocês aprenderem. Muito bom. Se puder citar também a diferença de PAMP e PRR. Sim, isso aí eu posso falar agora. Perfeito. Não sei se cobrou alguma coisa de MHC. Geralmente MHC é na P2. Sim. Você já viu alguma P1 falando sobre MHC? A P1 não, mas já vi a P2. Mas seria legal já adiantar algumas coisinhas. Tá. Se for fazer sentido, né? Sim, você vai entender por quê. Lembra que eu falei sobre APC? Sim. Olha só, dentro da célula existe MHC de classe 2. Do lado de fora, MHC de classe 1. Por quê? Esse MHC de classe 1 identifica se tem alguma célula aqui que pode fazer mal para você. Então, esse MHC de classe 1 é uma substância, vou dizer que é uma substância que sinaliza para outras células que essa célula está sendo atacada. Então, ele vai chamar as células de defesa para que essas células de defesa, para que as imunoglobulinas os anticorpos, né, possam atacar esse patógeno para impedir que esse patógeno entre nessa célula. Quando o patógeno fica todo cheio de anticorpo, o fato dele ficar cheio de anticorpo reduz a capacidade dele entrar nessa célula humana. Então, também chama as células de defesa para destruir ele. É como se fosse... Imagine que você está... Vou dar um exemplo não violento aqui. Vai que uma criança assiste esse vídeo, né? Olha só, imagine que você está brincando com uma bexiga, uma balão de festa, e enchendo essa bexiga de tinta. Imagine que você está com 10 bexigas. Você vai ganhar o jogo se você conseguir molhar o rosto dessa pessoa toda e pintar o rosto dessa pessoa toda. Quanto mais bexigas você jogar no rosto, mais molhado e mais pintado é a pessoa. Então, aquela pessoa vai ter que aceitar que perdeu. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Quanto mais anticorpos estiverem nessa célula de patogênica, nessa célula causadora de doença, mais difícil para ela entrar na célula e conseguir se desenvolver. É como se fosse uma pré-digestão. Você impede essa célula de se desenvolver e já começa lá do lado de fora da célula, no nosso protoplasma, no nosso sangue, o processo de destruição dela. APC são células apresentadoras de antígenos. Essas células possuem MHC, só elas que possuem, tá? Células que conectam o sistema imune inato e adaptativo. Isso aqui é muito interessante. Uma subdivisão especializada de células chamadas células apresentadoras de antígenos, APCs. São uma população heterogênea de leucócitos que tem papel importante na imunidade inata e também agem como conector entre o sistema imune adaptativo ao participarem da ativação das células T auxiliares. Nelas se incluem as células dendríticas e os macrófagos. Isso aí está no linfócito da imunidade inata. Um aspecto característico das APCs é a expressão de uma molécula de superfície codificada por genes do complexo maior de histocompatibilidade, referentes com molécula de MHC2. Linfócitos B também expressam molécula de MHC2.
eles também funcionam como APCs, embora não sejam classificados como parte do sistema imune inato. Além disso, algumas células podem expressar moléculas de MHC2 e podem funcionar de APC. Nem todas as células têm MHC2 e MHC1. Algumas têm MHC2 e outras têm MHC1. Pode ser que as APCs tenham as duas, mas a maioria não tem as duas, tá? Desculpa, você pode repetir só a diferença do MHC1 para o MHC2, por favor? Tá. MHC1 costuma ficar dentro da célula. Essa parte é um pouco polêmica, porque na nossa apostila tem uma tabelinha, na apostila do CEDERJ, no caso, tem uma tabelinha explicando a diferença de MHC1 para MHC2. Eu posso colocar esse quadro que eu destaquei lá no grupo. Eu não lembro a página, eu sou péssima para gravar página direitinho. Mas existem MHCs em um grupo de células, MHC2, célula TCD8 e MHC1, TCD4. Cada MHC participa de um lado. MHC2 do lado externo e MHC1 pode ser encontrado do lado interno. Elas servem como sinalizadores celulares. Elas servem para indicar que tem alguma substância querendo predar essa célula. Você perguntou para mim a diferença de PAMPs e de PRRs. PRRs são padrões de reconhecimento molecular. O MHC, se ele estiver do lado de fora da célula, ele passa como se fosse um scanner. Ele identifica se aquela célula é humana ou não. Quando ele identifica se essa célula é humana ou não, ele começa a desenvolver uma cascata enzimática e essa cascata enzimática chama outras células para reforçar o sistema imune. Já a célula não, MHC de classe 2, classe 1, ele costuma estar dentro da célula. Então, se algum patógeno for fagocitado, ele induz uma cascata enzimática para dentro da célula esse patógeno ser destruído, para não deixar que esse patógeno se reproduza dentro da célula. Então, desculpa, não sei se eu entendi muito bem. Fala o PRR, que é o padrão de reconhecimento, ele tem o MHC? Tipo, o MHC é um padrão de reconhecimento? Pode ser que sim. O PRR é uma capacidade de reconhecer algum padrão. Você sabe que todas as células animais, pelo menos, são arredondadas. Porém, as células vegetais são quadradas, para encaixar melhor, porque as células vegetais, o corpo celular da planta, ele é mais pesado, vamos dizer assim, do que de um animal. Então, o encaixe precisa ser perfeito. A natureza selecionou o formato quadrado como um encaixe que sustenta mais peso. Como nós possuímos sangue, as células não têm formato exato. Porém, se uma célula possui formato redondo, o ser humano já reconhece, o sistema imunológico reconhece aquela célula redonda. Mas o tamanho dela é normal para a célula animal? Ela possui alguma parede celular? Ela possui só membrana? Será que a estrutura da membrana dela é igual às outras células? Então, ele analisa tudo isso e estabelece um padrão. Porém, existem as PAMPs, que são padrões moleculares de patógeno. Tem coisa que só tem em patógeno e que as células do sistema imunológico vão escanear a célula para identificar se é humano ou não. Se ele identificar uma coroa, se ele identificar um flagelo, se ele identificar um cílio, aí ele vai perceber que isso é um padrão fora de padrão estrutural, fora do padrão humano. Então, ele vai iniciar uma cascata enzimática para destruir aquela célula. Espera aí que eu vou precisar parar a gravação. Então, o PAMP seria essa capacidade de